Olá, pessoal, tudo bem? É, prazer estar falando aqui na Semana de Estatística da UF. Muito feliz de poder apresentar aqui um trecho do meu trabalho de conclusão para vocês. Como o que eu estou trazendo aqui é um extrato, é um resumo do meu trabalho de conclusão, eu não consigo falar dele sem agradecer a minha orientadora, a Jéssica. Sem a ajuda dela, eu não teria esse material para mostrar para vocês aqui na semestre. Então, obrigado, Jéssica, pela toda a sua contribuição ao longo dos meses que a gente dedicou a esse assunto. Ah, antes de falar aqui especificamente do meu trabalho, eu queria falar um pouquinho da motivação por eu ter escolhido os métodos de classificação. Eu sou um aluno que eu já trabalho há algum tempo, e aí aqui aqui não é teoria, né? A minha experiência, a minha opinião. Para a maior parte das empresas, aquelas que não estão lidando com um problema tão complexo no dia a dia, eu particularmente acho que modelos de classificação são até mais interessantes do que modelos, por exemplo, de regressão. Eu vou tentar ilustrar isso com um exemplo, tá? Imagine que vocês são donos de uma escola e, e essa escola tem problemas com inadimplência. Se você abordar esse problema como um problema de regressão, o que você tá tentando fazer, de certa forma, é verificar se você consegue quantificar bem qual é a inadimplência esperada em um determinado momento do tempo. Com isso, você vai conseguir separar recursos do colégio, a, juntar ali um caixa para arcar com esses custos desses calotes que a escola acaba tomando, né? A pagar professores, o aluguel do espaço do colégio, todos esses problemas que a inadimplência gera. Isso é uma abordagem. Eu, se eu fosse um gestor de um colégio, eu provavelmente preferiria ter algum modelo, um algoritmo que me apontasse quais são os pais, né, os alunos, mais propensos a inadimplir. Porque assim eu consigo tomar outras medidas que vão impactar na minha variável de interesse, né? Por exemplo, eu posso, antes da pessoa entrar em inadimplência, eu posso ligar, oferecer descontos, parcelamentos e minimizando ali, tendo uma ação mais proativa na variável que eu tenho interesse. Tá? E é por isso que eu gosto de métodos de classificação. Acho que eles se aplicam a vários problemas interessantes no dia a dia, pelo menos no dia a dia que eu vejo dentro das empresas. Então, essa é a minha motivação. Além disso, eu trabalho no setor de saúde. Então, eu quis tentar juntar as duas coisas. Então, eu acabei caindo no assunto câncer, que é uma doença extremamente relevante. Mais especificamente, o meu trabalho estuda o câncer de mama feminino, que é o câncer mais comum entre as mulheres. Acaba sendo o análogo aqui do câncer de próstata masculino. E a opção por esse tipo de câncer foi tanto pela relevância, quanto pela disponibilidade de uma base de dados acessível, que continha cerca de 30 variáveis quantitativas com informações como o raio do tumor, uma medida de compactação daquela massa, daquele tumor, uma medida de simetria, né, se o tumor parecia um círculo, se tinha uma borda um pouco mais irregular, e uma variável, que é a minha variável de interesse, uma variável indicadora, mostrando se aquilo era um câncer ou não. Então, para abordar esse problema, nós utilizamos alguns métodos. E eu gostaria de começar falando do método paramétrico, né, que é o método da regressão logística. Além dele, a gente também utilizou o método de florestas aleatórias e o SVM.
né, o Support Vector Machines. Ah, então, assim, o objetivo do trabalho em si foi comparar o resultado desses métodos à situação problema que era do meu interesse. Antes de aplicar esses métodos, a gente fez um pré-processamento nos dados, né? Como eu falei, nós tínhamos 30 variáveis aproximadamente. E se vocês olharem aqui nesse correlograma, várias delas eram extremamente correlacionadas, né? Por exemplo, algumas óbvias aqui, perímetro e área são muito correlacionados com raio, o que faz sentido, né? Até porque a princípio o perímetro e área acabam sendo ali uma função do raio, então faz sentido ter uma correlação alta entre essas variáveis. Por isso elas acabam carregando muito da mesma informação para o modelo. Então essas variáveis que já eram muito correlacionadas com uma variável anterior foram retiradas. Então, por exemplo, seguindo essa ordem onde elas estavam dispostas, perímetro já tinha uma correlação forte aqui com raio, então ela foi desconsiderada. A gente usou 0,70 como linha de corte. Fazendo isso, a gente ficou com uma situação bem mais parcimoniosa aqui, com 10 covariáveis, e essas covariáveis elas também estão em escalas bem diferentes. Então, a gente padronizou os dados, que é uma transformação trivial, mas importante para lidar com isso. E a gente também separou 20% das observações para compor uma amostra de teste. Então, o trabalho ele foi feito com uma dinâmica clássica, né? A gente estimou os parâmetros dos modelos, né? Rodou, treinou os modelos numa base de treino e comparou o desempenho deles fora da amostra nessa base de teste. Tá? Foi essa dinâmica que a gente seguiu. E antes, primeiro fazer essa tela de suspense aqui, mas antes é importante dizer que todos os modelos tiveram um bom resultado, até pela natureza da base de dados. Se vocês lembrarem do slide onde eu apresentei, ela é uma base de dados didática, mas ela permitiu discussões bem interessantes no trabalho. Vou começar primeiro aqui com o método logístico. No método logístico, a gente logo se chama atenção, né, a razão de chances aqui para a variável raio. Então, primeiro deixa eu explicar a diferença entre as tabelas, né? A primeira tabela são os coeficientes estimados com as variáveis padronizadas. Depois de estimados os coeficientes desse modelo, a gente aplicou uma transformação para estimar qual seria a razão de chances na escala original dos dados, que é a tabela abaixo. Eu vou falar desses valores aqui. Então, raio teve uma razão de chance de 4,62, né? Então, um aumento unitário nessa variável incrementava a chance de sucesso, fazia com que a chance de sucesso se multiplicasse por 4,62, o que é um incremento considerável. Do ponto de vista aqui intuitivo da situação, parece fazer sentido que, bom, quanto maior o tamanho do tumor, maior a chance de ser um problema, né, de ser câncer. Por outro lado, a única variável que teve um coeficiente negativo foi a simetria, o que também parece fazer sentido, né? Porque, de maneira geral, se você tem um tumor que ele é bem certinho e com uma borda um pouco mais estranha, esse que tem uma borda um pouco mais estranha, ele é um tumor mais problemático. Tem ali uma indicação clínica mais negativa, maior chance de ser câncer. Isso está bem refletido aqui nas razões de chances e nos parâmetros estimados pelo modelo, que dá um conforto aqui de que a gente está chegando a resultados razoáveis. E passando agora para florestas aleatórias não é um modelo paramétrico, né? Mas o que é legal de ver é que dentro dessas várias árvores simuladas no método de florestas,
o R também consegue me dar um gráfico aqui das variáveis mais relevantes. Então, por exemplo, raio também está lá na frente, na relevância, no modelo de florestas. Depois vem textura, vem compactação, depois textura. Se a gente relembrar um pouquinho aqui, textura também aparece como uma das variáveis relevantes, tá? E a diferença da quantidade é que a gente rodou o modelo logístico com todas essas covariáveis aqui. Algumas delas não tiveram um coeficiente estatisticamente diferente de zero. E a gente adotou um método de seleção do modelo que acabou excluindo essas covariáveis. Essa é a diferença da quantidade de covariáveis aqui na regressão e nas florestas. Mas, de maneira geral, ambos os modelos chegaram a conclusões similares, inclusive em relação à importância das variáveis, o que eu acho que é bem interessante. E, por último, os resultados em si são esses. Todos os modelos tiveram uma taxa de acerto ótima. A regressão logística, inclusive, teve uma sensibilidade, né, um poder de identificar os casos com câncer de 100% na base teste, o que foi impressionante. E embora ele tenha tido a pior especificidade, mesmo assim está num patamar bem adequado, mais de 96%, parece razoável. Assim, o que eu tinha para mostrar do trabalho, pessoal, é isso. Mas o que eu acho que é o recado mais interessante é ver que aplicando os métodos estatísticos dentro de um problema aqui de saúde, a gente conseguiu gerar bons resultados, boas estimativas, o que no meu trabalho eu trago para a discussão o poder que esses métodos têm de alavancar, no meu exemplo aqui, mão de obra médica, que é uma mão de obra escassa, muitas vezes fica concentrado nas grandes cidades, né? Cidades do interior às vezes não tem médico, não tem especialistas. Então, se a gente consegue ajudar os médicos a ter um diagnóstico mais preciso ou conseguir diagnosticar mais pessoas no mesmo período de tempo, a gente vai estar ajudando a, a criar uma solução interessante do ponto de vista estatístico, mas no final do dia também ajudar as pessoas, né? Porque nesse caso aqui do câncer, um diagnóstico precoce ainda é a melhor alternativa de cura para os pacientes. Tá? E é essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, de que a gente consegue sim usar estatística, usar métodos não triviais e propor soluções bem legais e aplicáveis a problemas reais. E eu tenho bastante interesse nesse tipo de discussão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.